E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o game em 2020 e muita gente tem pedido algumas alterações nesse game e como começar de outra forma. Bom, como vocês lembram, naquela aula eu mostrei para vocês como adicionar o em 2020 eu vou separado em um plane e aí quando você tocasse na tela para começar a animação, esse em 2020 sumia e ficava apenas as frases embaixo. Mas o que vocês têm me pedido é como colocar tudo junto, colocar aqui esse texto para começar e aí quando você tocar na tela, ele começar as outras animações e aí você conseguir mexer aqui. Mas aqui está o problema que a gente encontra. Quando você vai tentar fazer dessa forma, às vezes o em 2020 volta a aparecer. Então eu vou mostrar para vocês como a gente consegue corrigir isso. Bom, vamos começar aqui desde os primeiros detalhes para entender a melhor forma possível. Aqui eu vou deixar esse plane, vou deixar ele desativado para a gente entender. Bom, primeiramente eu tenho que ir lá nos meus arquivos. Então aqui estão os arquivos que eu estou utilizando. E uma coisa importante que a gente tem que perceber é que no meu caso específico, eu coloquei os nomes aqui das frases e no meu caso específico o em, então aqui está organizado por ordem alfabética, a letra E está na frente de todos os outros. Então a gente entende que a gente consegue organizar de duas formas, ou por números ou por ordem alfabética. Se vocês forem organizar por números, então você tem que começar e colocar aqui 001 e não apenas 1. Porque quando você chegar no número 10, o 10 vai ficar na frente aqui do 9, por exemplo. Então você vai ter vários. Quando você colocar o 0 ou 1, ele vai pular aqui na frente do 2. Então você vai ter vários problemas. A outra forma que você pode organizar, que funciona muito bem também, é através de letras alfabéticas. Você pode colocar aqui A, B, C. Então você pode colocar de acordo com a ordem que você quer colocar. Então você pode colocar aqui por ordem alfabética ou por ordem de números. Ordem alfabética fica mais simples para vocês entenderem. HI e esse aqui é o J. Então a gente tem agora eles por ordem alfabética e o que vai acontecer? Se os nomes deles fossem diferentes, provavelmente quando você fosse importar aqui para dentro do Spark, ele ia pegar outra sequência, ia bugar e você não ia conseguir colocar exatamente da forma que você quer. Então já que a gente colocou ele assim, ele vai ser importado aqui quando a gente colocar aqui o meu plane, ativar o material dele, coloquei em flat, né? Como vocês sabem, para não perder qualidade e não sofrer alteração de acordo com a luz do ambiente. Agora aqui em textura eu vou colocar New Animation Sequence e New Image Texture. Eu vou vir aqui e vou selecionar todas as minhas imagens. Como eu selecionei assim, o frame 1, então cortei, vou ativar o No Compression das minhas texturas. E agora aqui no meu Animation Sequence eu vou pegar o Current Frame. Bom, o frame inicial, o frame 0, como vocês sabem na programação, a gente começa a contagem a partir de 0. Então vai 0, 1, 2, 3. Então aqui a gente vê que o frame 0, ou seja, o primeiro frame, é o em 2020 eu vou. Se eu colocar aqui o frame 1, ele já vai ser a próxima frase que eu coloquei lá. Então, baseado nisso, agora vamos criar o mesmo sistema para fazer a alteração. A gente vai utilizar o Screen Tap, que vai rodar um Loop Animation. Quando eu colocar aqui o Loop Animation, ele já vai criar automaticamente para mim esse switch que vai ativar e desativar a imagem, a animação, que é exatamente o que a gente quer. E aqui agora eu vou criar um ToRange. Esse ToRange eu vou colocar os valores dos meus frames, ou seja, eu vou colocar aqui o meu frame mínimo e o meu frame máximo. Como a gente pode olhar aqui na nossa textura, ele vai falar aqui quantos frames a gente tem. Então ele está contando para a gente que a gente tem 10 frames. Então por isso eu vou colocar aqui 10. Dessa forma, a gente está passando os frames, então se eu clicar, ele vai passar os frames. E agora eu posso definir o tempo aqui. Então para passar mais rápido, eu vou colocar a duração do nosso Loop Animation como 0.1. E agora a gente tem esse efeito aqui. Mas o que acontece é que a gente vai conseguir ainda assim tirar o em 2020. Ou seja, quando eu dou o restart, está aqui a primeira frase. E pode acontecer de alguma das vezes eu clicar
e ele parar aqui no em 2020 eu vou. Bom, como corrigir isso? A forma mais simples seria a gente alterando esse mínimo aqui do nosso toRange. Então eu vou fazer um jeito para alterar esse toRange através do if then else, que é um patch de lógica. Então a gente vai falar o seguinte: olha, se isso estiver acontecendo, eu quero que o meu valor mínimo aqui não seja mais o zero. Então a gente vai ligar ele aqui. E aqui no nosso patch if then else funciona da seguinte forma: o else é quando a condição não estiver ativada. Quando a gente não souber qual é a condição, quando a gente não tiver a condição ativada, então ele vai pegar o valor de else. E quando a condição estiver ativada, ele vai pegar o valor de them. Então vocês podem perceber aqui que ele está ao mínimo 0. E se eu ativar essa condição, ele já vai pegar a primeira frase e ele não vai utilizar mais o em 2020 eu vou. Então se eu desativar aqui, ele vai utilizar o em 2020 eu vou. Então dessa forma eu consigo remover esse primeiro frame aqui da nossa sequência de animação e o nosso Loop Animation vai funcionar apenas nos frames a partir dessa nossa segunda imagem, né? Então eu vou colocar aqui, vou criar uma variável. Para isso eu vou criar aqui um novo switch e vou ligar aqui. E agora o detalhe mais importante: se o switch estivesse aqui no flip normal, o que ia acontecer? A gente ia ativar e desativar essa nossa condição. Se eu mudar aqui apenas para o turn on, ele vai ativar a minha condição e ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai começar desativado, então aqui na primeira frase eu consigo utilizar o em 2020 eu vou. A partir do momento que eu cliquei, vocês vão perceber que ele ativou a condição e agora ele não vai desativar mais essa condição, ou seja, eu não vou conseguir voltar para o em 2020 eu vou. Ele vai ficar para sempre com o loop, a animação mínima em 1 e nunca mais vai voltar a ser 0. A única forma de eu voltar a utilizar o em 2020 eu vou é resetando aqui ou então reabrindo o filtro novamente ou tirando uma foto e gravando o vídeo voltando. Ele dá aquele reset padrão que os filtros dão lá no Instagram ou no Facebook. Então, dessa forma aqui a gente consegue alterar esse primeiro frame e aí o problema está resolvido. Bom, pode parecer simples, mas a gente teve várias dúvidas sobre isso aqui e é uma coisa um pouco complicada de entender porque a gente está tratando de lógica de programação. Até por isso a gente tem um curso, né, onde as pessoas se especializam sobre isso e são muitas aulas para poder entender um pouco sobre essa lógica. Então, bom, galera, se você gostou, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente está acabando de chegar agora a 10 mil inscritos e a gente está bem feliz com isso, bem empolgado. Então, qualquer dúvida também vocês podem mandar para a gente aqui ou lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Segue a gente lá também. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.